Em Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era o princípio, agora e sempre, por todos os séculos, séculos. Amém. São Afonso de Ligório, rogai por nós. Bom dia, pessoal. Vamos continuar a leitura de Glórias de Maria. Hoje é o capítulo 2, Vida doçura. Maria é a nossa mãe, porque ela nos obtém o perdão dos pecados. Para bem entender a razão por que a Santa Igreja nos manda chamar Maria a vossa vida, é necessário saber que, como a alma dá vida ao corpo, assim a divina graça dá vida à alma. Uma vez que uma alma sem a graça é viva só em nome, mas em verdade está morta, como está dito a alguém no Apocalipse. Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas está morto. Maria, portanto, obtém por meio de sua intercessão aos pecadores a posse da graça. Assim lhe devolve a vida. Eis como a Santa Igreja representa seu modo de falar, aplicando-lhe as seguintes palavras dos Provérbios. Capítulo 8. Os que viajam desde a manhã, por buscarem, acharão. Os que cuidam de recorrer a mim pela manhã, isto é, assim que podem, com certeza me encontrarão. De modo que é mesmo recorrer a Maria e encontrar a graça de Deus. E como depois diz, quem encontra a mim encontrará a vida e receberá de Deus a eterna salvação. Ouvi, exclama sobre estas palavras São Boaventura. Ouvi vos desejais o reino de Deus. Honrai a Virgem Maria e encontrareis a vida e a saúde eterna. Diz São Bernardino de Siena que Deus não destruiu o homem depois do pecado pelo singular amor que tinha sua futura filha. E acrescenta o santo que não duvidar que de todas as misericórdias e perdões recebidos pelos pecadores da antiga lei de Deus, e concederá apenas por consideração a essa bendita donzela, porque faz bem em nos exortar São Bernardo. Busquemos a graça e por Maria a busquemos. Se nós, miseráveis, perdemos a divina graça, procuremos recuperá-la, mas procuremos por meio de Maria. Uma vez que se a perdemos, encontraremos ela, e por isso é chamada pelo santo descobridora da graça. Isto exprimiu São Gabriel para a nossa consolação quando disseste à Virgem: não temas, Maria, encontrastes graça. Mas se Maria não estiverá jamais privada da graça, como podia São Arcanjo dizer que ela tinha encontrado? Só pode ser encontrado uma coisa por quem antes não a possuía. A Virgem esteve sempre com Deus e com a graça, o que é mais cheia de graça, como o mesmo arcanjo manifestou ao saudá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Logo, se Maria não encontrou a graça para si, por que ela sempre estiverá cheia para quem o encontrou?
respondeu o cardeal Urgon, comentando a passagem mencionada. Encontrou-a com os pecadores que a haviam perdido. Corram, portanto, a Maria e diz o devoto escritor, os pecadores que tenham perdido a graça, porque junto dela a encontrou seguramente, e digam, Senhora, deve o bem ser restituído a quem o perdeu. Esta graça que vos encontrastes não é vossa, vós jamais a perdestes, é nossa, porque nós a perdemos, e por isso a nós deveis devolvê-la. Pelo que concluí com esse pensamento, Ricardo de São Lourenço, nos que desejamos encontrar a graça, procuremos a encontrar de graça. Procuremos a encontradora da graça, a qual, porque sempre a encontra, não pode se enganar. Se, portanto, desejamos encontrar a graça do Senhor, vamos a Maria, porque a encontrou e sempre a encontrará. E uma vez que ela foi e sempre será a cara a Deus, e se ela a encontrar, recorramos, certamente a encontraremos. Diz ela no Cântico dos Cânticos, capítulo 8, que Deus a pôs no mundo para ser a vossa defesa. Sou muralha e os meus seios são como a torre, e por isso foi estabelecida mediadora da paz entre os pecadores e Deus. Por isso, sou aos seus olhos uma fonte de alegria. Sobre tais palavras, São Bernardo dá anúncio ao pecador, dizendo: Vai até essa mãe de misericórdia, escancara-lhe as chagas que na alma carregas por causa das tuas culpas. Ela, sem dúvida, rogará ao Filho que te perdoe em nome daquele leite que ela lhe deu, e o Filho, que tanto a ama, certamente a atenderá. Da mesma maneira, com efeito, a Santa Igreja nos manda rogar ao Senhor que nos conceda a poderosa ajuda da intercessão de Maria para nos reerguermos de nossos pecados, como está a habitual oração. Concede, misericordioso Deus, defesa a nossa fragilidade, para que nós nos recordemos a Santa Maria de Deus, nos reergamos das nossas iniquidades pelo auxílio de sua intercessão. Com razão, portanto, chama São Lourenço de Giustiniani a esperança dos malfeitores, uma vez que ela apenas é que lhe obtém o perdão de Deus. Com razão, São Bernardo chama de escada dos pecadores, uma vez que aos pobres caídos ela é a piedosa rainha, estendendo-lhe a mão, e os retira do precipício do pecado, e os faz subir a Deus. Com razão, Santo Agostinho a chama de única esperança de todos os nós pecadores, já que por meio dela, apenas esperando a remissão de todos os pecados. E o mesmo diz São João Crisóstomo, que apenas por intercessão de Maria, os pecadores receberão o perdão, pelo que os santos depois, em nome de todos os pecadores, assim a saúdam. Deus te guarde, Mãe de Deus, a nossa mãe, céu onde reside Deus, trono deste a qual dispensa o Senhor de todas as graças. Roga sempre a Jesus por nós, a fim de que tuas promessas possamos obter o perdão no dia de dar as contas, a beata glória na eternidade. Com razão, enfim, é Maria chamada de alvorada. Quem é esta que surge como aurora? Sim, porque diz Inocêncio:
o pontífice, uma vez que a aurora é o fim da noite e o começo do dia. Verdadeiramente, por aurora se designar a Virgem Maria, que foi o fim dos vícios e o começo das virtudes, e o mesmo efeito que teve Maria sobre o mundo ao nascer. Tem sempre que nascer numa alma a sua devoção. Ela dá fim às noites do pecado e faz caminhar a alma no caminho da virtude. Pelo que diz São Germano: ó Mãe de Deus, a vossa defesa é imortal, a vossa intercessão é a vida. E no sermão sobre o símbolo da virgindade, diz o santo em o nome de Maria, a quem a pronuncia com afeto ou sinal de vida ou de que em breve terá vida. Contou Maria: por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Sim, minha Senhora, diz São Bernardo, por isso nos chamam de beata todos os homens, porque todos os vossos servos, por meio de vós, obterão a vida da graça e da glória eterna. Em vós encontrarão os pecadores o perdão, e os justos a perseverança e depois a vida eterna. Não duvideis, ó pecador. Aqui fala o devoto São Bernardo de Busto. Ainda que tenhas cometido todos os pecados, mas com a segurança recorre a essa Senhora, uma vez que a encontrarás com as mãos cheias de misericórdia. Maria deseja dar-lhe a graça mais do que tu as deseja receber. Desde São André de Creta, é Maria chamada de garantia do perdão divino. Por isso se entende que quando os pecadores recorrem a Maria para reconciliar-se com Deus, Deus promete-lhes um perdão garantido e dá-lhe na garantia dando-lhe o penhor. E esse penhor é precisamente Maria, que lhe deu por advogada, para cuja intercessão, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Deus perdoa todos os pecados a que ela recorram. Do anjo ouviu Santa Brígida que os santos profetas regozijavam-se de saber que Deus, pela humildade e pureza de Maria, havia de apaziguar-se com os pecadores e receber na sua graça os que haviam desenhado. Não deve jamais, pecador, num temer de Maria, o rejeite caso recorra à sua piedade, não em vez que ela é a mãe da misericórdia, e como tal deseja salvar os mais miseráveis. Maria é aquela feliz arca onde quem refugia de São Bernardo não sofrerá o naufrágio da eterna perdição. Na arca de Noé, no tempo do dilúvio, foram salvos até mesmo os animais. Sob o manto de Maria, salvarão-se até mesmo os pecadores. Viu um dia Santa Gertrude a Maria com um manto aberto, no qual se refugiavam muitas feras, leões, ursos, tigres. E viu Maria não apenas não os expulsava, como grande piedade os acolhia e acariciava. E com isso entendeu a santa que os pecadores mais perdidos, quando recorriam a Maria, não são rejeitados, mas acolhidos e salvos da morte eterna. Entremo-nos, pois, nessa arca. Vamos refugiar-nos sob o manto de Maria, que ela certamente nos rejeitará, não nos rejeitará, seguramente nos salvará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.